Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. Eu sou o Ricardo Toches. Não deixe de seguir o meu perfil, curtir essa live e peço que envie ela para o máximo de pessoas que vocês puderem. Durante o Não deixe de me seguir aqui no perfil. Esse episódio tem o apoio dos meus parceiros da Dimensão. Durante o episódio, eu falarei um pouco mais sobre a empresa. O episódio de hoje é com ela, que é médica especialista em cirurgia plástica desde o ano de 2012, tendo 14 anos de experiência. Trabalhou no Hospital de Referência de Itaperuna, com cirurgias estéticas e reparadora. Doutora Amanda Bussati. Amanda, para a gente começar essa conversa. Obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço você ter aceito. Vamos lá, começa falando um pouco sobre você, sobre sua trajetória e como a medicina entrou na sua vida, Amanda. Então, a medicina foi. Já até contei isso no meu Instagram. Vamos lá. Desde criança, assim, meu pai falava que eu tinha que fazer medicina, enfim, que ele achava que a gente tinha que ser médico, enfim, né? E sabe como é que é adolescente? Quanto mais o pai fala, mais a gente corre. E aí eu corria meio que disso. Ele falava que eu queria ser outra coisa, queria fazer comunicação, queria cantar, eu canto na igreja desde criança, então queria fazer essa parte comunicativa, sempre gostei de me comunicar, gostava. Gosto, né, ainda, nitidamente. Mas eu acho que a gente vai, meio que só porque o pai falou, a gente quer fazer outra coisa. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, estudar lá, fui estudar inglês, enfim, não sabia muito bem o que eu ia fazer. O primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para engenharia, nada a ver, e porque eu gostava de matemática também. Na verdade, eu gostava de tudo, sempre fui boa aluna, assim, gostava muito de estudar, eu gostava de estar ali. Então, como eu gostava de matemática e a maioria não gostava, entendi que eu tinha que fazer engenharia. Nada a ver também, não fui nem olhar o resultado desse vestibular. E morei com a minha tia uma época, um tempo, para estudar inglês fora, porque ela mora lá, então tinha essa facilidade. E aí minha mãe me deu um veredito, assim, que eu não poderia voltar de lá, desse intercâmbio, né, sem uma decisão de vestibular para minha vida. Você tem que voltar sabendo o que você vai fazer. E Vai ou racha, né? exatamente, ela falou, eu não vou ter filha sem estudar, você volte sabendo o que você vai fazer. E aí eu fiquei 4 meses lá, que era o semestre, né? O semestre letivo, eu fiquei lá estudando inglês. E quando faltava um mês para voltar, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E comecei a rezar, eu sempre fui de muita fé, fui criada na igreja, então, assim, comecei a rezar muito para saber o que fazer. E um belo dia, assim, faltando talvez 10 dias para vir embora, ou alguma coisa assim, eu acordei com esse chamado, vamos dizer assim, você vai fazer cirurgia plástica. Foi exatamente assim. Eu não tinha nem ideia do que era, eu não sabia o que precisava estudar, eu nunca tinha ouvido falar, simplesmente acordei com isso assim, você vai fazer plástica. E aí eu lembro que eu joguei no Google o que precisava para fazer cirurgia plástica, eu não sabia nem isso. Eu ainda falei assim, nossa, tem que fazer 6 anos de medicina. Ai, que preguiça. Foi bem assim, eu não sabia nem por onde começar. Mas acho que é um chamado de Deus mesmo. Não faço nada além na minha vida, é o que eu sei fazer, eu amo fazer, sou apaixonada pelo que eu faço com toda a dedicação e acho que é dos planos de Deus mesmo. Eu não sei se você lembra, Amanda, mas quando você. Eu acho que você era interna ainda do Hospital São José da Bahia. Você chegou a me atender uma vez.
Doutor Sérgio, Não lembro exatamente por quê, ou o que aconteceu, mas eu lembro que eu te atendi, mas assim, pelo que eu eu já não estava sei. Provavelmente com muita, muita dor na barriga e vomitando muito. deve ter sido na época que eu era residente de cirurgia geral. E É, aí a gente acabava sendo chamado para sobreaviso, então provavelmente nessa época. Aí eu falei do chamado, né? Não falei, não concluí. Fiz medicina aqui na Unig, voltei, né, dos Estados Unidos, fiz vestibular, entrei na faculdade, fiz aqui na Unig. E aí, desde o meu sexto período, como eu já sabia que eu queria plástica, desde o primeiro período eu me dediquei, então me dedicava à anatomia, então foquei sempre nisso, sabia que eu queria área cirúrgica mesmo, então a gente já escolhe alguns caminhos dentro da faculdade, né? E aí eu comecei a acompanhar o saudoso Dr. Cláudio no sexto período e acompanhei até o final da faculdade. Então, desde o meu sexto período, eu acompanhava ele, entrava em cirurgia, então doutor ganhei muita Cláudio, bagagem, doutor Cláudio era um amor, né, Amanda? um amor, uma simpatia, abriu as portas do centro cirúrgico para mim, confiou assim, na minha vontade, no meu interesse, e isso é impagável. Ele era um grande médico e um grande ser Uma humano. grande pessoa, verdade. Aprendi muito. Então, Amanda, você diria, então, que a medicina e a cirurgia plástica foi quase um chamado de Deus para a sua Sem vida. dúvida, sem dúvida. E foi muito direto, né? Assim, dizem que a gente tem o ditado, né, popular, que eu acredito plenamente, que Deus quando faz, ele faz completo, né? Ele entrega o plano completo. Então, ele entregou realmente 100% ali para mim. Ele falou, vai ser cirurgia plástica. Ele não falou que eu ia fazer medicina, ele não veio por parte, sabe? Foi cirurgia plástica. Foi assim, bem direto e reto e preciso. E, Amanda, fazendo as pesquisas para a gente conversar hoje, eu vi que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de cirurgias plásticas no Brasil está aumentando anualmente de maneira considerável. Sim. Na sua opinião, o que está fazendo esse número crescer cada vez mais? Eu acho que tem alguns motivos, né? Na pandemia, esse número cresceu bastante. Acho que as pessoas ficaram com muito medo de morrer, né? Então, muita gente começou a fazer o que tinha vontade. Então, a pandemia cresceu muito. Outro motivo de, na pandemia, crescer muito o número de cirurgias é porque as pessoas não podiam viajar. Então, já que eu não posso viajar, porque geralmente a cirurgia plástica estética é muito dosada nesse nível, né? Tipo, as pessoas pensam, ou eu vou viajar ou eu vou operar. Muitas pessoas pensam assim. Então, como não se podia viajar, as pessoas decidiram fazer as tão sonhadas cirurgias que estavam adiando. Teve esse motivo também. Mas acho que mundialmente isso tem crescido por conta da informação mesmo. As pessoas vêm informando. Acho que o último post do meu Instagram fala disso. A desinformação gera medo. Então, quanto mais bem informada é a população, a internet está aí para isso também. Muitas vezes não informa tão corretamente, mas a gente tem muitos lugares de boa informação e as pessoas vão perdendo medo, né? E aí hoje tem facilidades até como meio de pagamento tem sido mais fácil e as pessoas vêm fazendo. Creio que por isso. Hoje em dia, no seu consultório, quais são os procedimentos mais procurados por seus pacientes? A gente tem bastante procura, principalmente por ser Brasil, né? De cirurgia corporal. A brasileira, normalmente, e hoje cada vez mais os homens têm procurado também, mas a mulher brasileira ela tem essa exigência de corpo, né? Acredito que até maior do que as outras mulheres. A mulher brasileira tem essa fama do corpão, do corpo muito bonito, muito definido, e aí aqui, que é estado do Rio, por mais que aqui não tenha praia, mas é estado do Rio, então a gente tem uma veia carioca que passa na gente,
muitas pessoas procuram para cirurgia de contorno corporal, lipo, abdômen, mama, né? Geralmente são as mais procuradas. E hoje em dia existe alguma cirurgia plástica que não seja para estética? Existem várias, existem várias. Inclusive, existem residências mais focadas em cirurgias reparadoras, né? Especializações para cirurgias reparadoras e não estéticas, né? A gente, dentro da plástica, a gente tem a área estética e a área reparadora. A gente pode até combinar essas duas vertentes, mas as cirurgias reparadoras são cirurgias de grandes queimados, cirurgias de câncer de pele ou câncer nasal, por exemplo, que a gente tem que fazer uma reconstrução de nariz, cirurgias corretivas de orelha, cirurgias corretivas de excesso de mama ou de excesso de pele abdominal após uma cirurgia bariátrica, lifting de braço, lifting de coxa, todas essas cirurgias são corretivas, né? Inclusive fenda palatina, lábio palatino, lábio leporino, todas as cirurgias são pela cirurgia plástica e são corretivas. Você já fez algum procedimento estético ao longo da sua carreira? Eu em mim, já fizeram em mim? Você já procurou algum colega para fazer? Então, se eu já fiz em mim, se alguém já fez em mim, plástica, não, ainda não. Já pensei em fazer algumas vezes, mas é sempre assim, a gente pensa em fazer, só que para eu operar eu tenho que parar de trabalhar, porque eu não posso estar trabalhando, tem que dar o tempo do esquerda, né? Aí não deu certo. Aí engravidei e falei, então deixa depois dos filhos. Estou esperando acabar os filhos, que aí a gente pensa na estética. Você falou da cirurgia reparadora. A gente ouve muito falar dessa cirurgia reparadora em mulheres que tiveram câncer de mama, né, Amanda? Trabalhei uma época aqui em Itaperuna, inclusive no SUS, fiz um fellow em Niterói, no IFE, sobre cirurgia reconstrutora de mama. É uma área muito ampla, né? Tem muita demanda no Brasil. E você acha que as brasileiras... Eu já vi uma entrevista daquele cirurgião, Dr. Ray. Ele falou que as americanas, o desejo dela na intervenção estética é conseguir o corpo das brasileiras. É um corpo, teoricamente, muito almejado. Por que você acha que o porquê o corpo da mulher brasileira é tão desejado pelas americanas? Então, aí eu acho que é bem, assim, somando minha opinião pessoal do que eu entendo da parte da estética da cirurgia, né, plástica, dentro do que a gente estuda, o corpo das americanas é um corpo de mais de ombros largos e quadril estreito. É um corpo de padrão mais masculino, né, que é o que a gente tem padrão masculino no Brasil. O homem, no Brasil, tem essa relação, a gente chama de relação cintura-quadril, de mais ou menos 1, ou até maior que 1. Né? O ombro é mais largo do que o quadril. Então, isso, teoricamente, seria uma estrutura de funil, né? Que é mais a estrutura de um corpo masculino, o corpo feminino sendo a estrutura perfil pera, né? No Brasil. Mas as mulheres americanas ou até europeias têm essa relação cintura-quadril maior, né? Então, mais próximas do homem. A relação cintura-quadril ideal no Brasil é de 0,75, 0,8, que é esse perfil de cintura menorzinha e o quadril maior, que é uma tendência mundial, foi feita já uma pesquisa, uma tendência mundial de se achar essa relação cintura-quadril mais bonita, mais harmônica. E é uma relação que a gente acha muito na mulher brasileira. E as mulheres do Brasil? Quais são qual é o desejo das mulheres
com a intervenção da cirurgia plástica? O que elas mais procuram? Não. Qual é o desejo que elas têm quando vão procurar um cirurgião plástico? A cirurgia mais procurada no Brasil é mama, né? Cirurgia de mama como um todo. Quem não tem quer ter, quem tem muito quer tirar. A maioria é assim, né? A gente vê muita cirurgia de mama. Aí, falando de cirurgia de mama, a gente tem um leque muito grande, né? De cirurgias. A gente tem cirurgia de aumento, que é o silicone. A gente tem mamas redutoras, que são quando a gente diminui, né, a mama. A gente tem a mama redutora com silicone, que é quando retira a mama e coloca, retira o tecido mamário e coloca silicone. E a gente tem mamoplastias que não tiram tecido mamário, vão tirar só pele, só reestruturar essa mama, colocar, subir a mama, vamos dizer assim, né? Tirar a flacidez. Então, a gente tem um leque muito grande de cirurgia mamária, então acredito que por isso também seja uma das mais procuradas. E o bumbum brasileiro, né? Não tem jeito. Mesmo as brasileiras que não têm o tal bumbum brasileiro acabam procurando por ele. E você acha, Amanda, como profissional com a experiência que você tem, desses 12 anos, 12 ou 14? 14. Vai fazer 12. Nesses anos de experiência, você acha que a cirurgia plástica tem muito a ver com a autoestima da mulher? 100%. Eu acabo dizendo que eu nem trabalho com cirurgia em si, só, né? Só com cirurgia. Eu trabalho 100% com autoestima. Porque, às vezes, a pessoa, para começar, para dar o passo de entender que pode fazer uma cirurgia plástica, ela tem que primeiro olhar para a autoestima dela, tem que primeiro aceitar isso. A grande maioria das pacientes que chegam até mim são mães, né? A grande maioria. E a mulher que é mãe, as mães que estão assistindo aí vão concordar. A mulher que é mãe, para ela fazer algo por ela, algo estético principalmente, que muitas vezes é julgado, até pela própria pessoa. A pessoa acha que não precisa daquilo porque aquilo é estética. Para ela aceitar isso, ela tem que primeiro olhar para si. E para a mãe ou para a mulher conseguir olhar para si é muito complicado. A gente tem aí uma sociedade em que a mulher olha sempre para os filhos, para casa, para o marido, faz tudo para todo mundo, e para olhar para ela é o último lugar. E isso graças a Deus, tem melhorado muito, né? As mulheres têm querido se cuidar mais, mas ainda é um desafio e com certeza mexe muito na autoestima e é um trabalho de autoestima que muda tudo, muda tudo. E por que você acha, Amanda, que as mulheres, você acha que é uma coisa estrutural da sociedade, da mulher se anular em função da família? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Mas ainda bem, alguém mandou aí, ser mulher é um desafio. E dos grandes. Mas é porque a gente consegue, né? A gente consegue fazer, a gente é multitasking, a gente é multitarefas, e a gente consegue fazer isso. Mas a gente tem que lembrar, eu falo isso para todas as minhas pacientes. Tem paciente que fala, eu não posso, aí vai constar e fala que é um sonho, e aí você vê o olhinho brilhar quando a gente conversa da cirurgia, aí depois ela fala, mas eu não posso fazer, porque o meu marido quer trocar de carro, porque o meu filho quer não sei o quê, porque eu tenho que viajar com os meus filhos. A prioridade são sempre os outros. E quando a mulher entende que ela precisa se valorizar e se agradar também, né? Isso ajuda muito quando você tem um parceiro que ajuda, né? Porque fala, não, agora é sua vez, vamos lá, vamos cuidar de você, isso vai fazer bem para você, né? E isso também ajuda muito. Eu acho que também tem a questão da independência financeira, né, Amanda? Muitas das vezes, a mulher, não são todas, é lógico, mas muitas das
às vezes a mulher depende financeiramente do marido e ele sempre vê ela, assim, vê a autoestima como não uma prioridade para ele. Pode ser. Só que eu vou te dizer, tem muitas mulheres que não dependem do marido, só que também sustentam a sua casa. E a mulher, ela coloca o filho em primeiro lugar. Ela não faz nada para ela antes de fazer para o filho. É aquela que fala assim, eu só vou fazer se estiver sobrando. Aí seja sobrando, seja o que quer que seja, sabe? Seja tempo, seja dinheiro, seja disposição, seja companhia, sobrando. Porque senão, tem muita gente que fala, não, é por causa da dependência financeira. Tem mulher que tem o dinheiro para fazer, ela não faz, porque às vezes não tem com quem ficar num pós-operatório. Eu sou sozinha, não tem ninguém para ficar comigo, senão os meus filhos não tem ninguém para levar e buscar na escola, meus filhos não tem ninguém para cuidar, para dar comida, enfim. Então, assim, muitas vezes não é só essa dependência financeira, é muito de entender que a estética não é só estética. Quando é só estética, quando a pessoa fala assim, quando eu faço, é realmente só estética. Só que tem pessoas que eu atendo quase todo dia, paciente que fala que não consegue ir à praia, parou de ir à praia com os filhos. Aí ela acha que não é uma prioridade fazer a barriga ou fazer a mama, mas ela não vai para a praia com os filhos, ela perde esse momento família, porque ela não consegue ir à praia. Ela perde convívios sociais, porque ela tem vergonha do corpo que ela apresenta. Então, não é só uma lipo, não é só uma mama, né? É uma questão social da vida dela, a autoestima, que é o que eu falei, a autoestima vai mudar tudo. Tem gente que recupera o casamento depois que opera, tem gente que troca de marido depois que opera, tem gente que consegue emprego novo depois que opera, e por aí vai. É porque mexe com a autoestima, né? Quando sua Porque a autoestima autoestima está você tem coragem quando de fazer o que sua você quiser. autoestima está forte, Exato. está lá em cima, você consegue se propor a novos desafios, né? Exatamente. Seja trocar de emprego, ou sair daquela relação que não está dando certo Claro, mais. claro. A mulher que se sente mais bonita, ela vem a coragem, muitas das vezes, de falar, não, eu posso ter uma outra pessoa vai me querer, Sem dúvida. né? E, Amanda, como que o médico, o cirurgião, consegue lidar com aquele equilíbrio? Mostrar para o paciente o que ele precisa, mas não deixar ele querer fazer tudo para poder não passar do limite. A gente tem um limite aí, eu entendo de duas formas, né? O limite estético mesmo, de não encher o rosto de produto, de não lipar a ponto de parecer lipado, de não colocar uma prótese tão grande que todo mundo saiba que é silicone, existe esse limite do over, né? Com relação a produtos ou procedimentos, e existe o limite de segurança. Então, eu acho que o primeiro limite que a gente impõe é o da segurança, né? Pelo menos eu faço isso com as minhas pacientes. O primeiro limite a se seguir é o da segurança, né? A gente primeiro fala, eu tive um caso agora recente, consultei minha cunhada e ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. E assim, o paciente mais difícil que a gente tem é o tal do médico. Nossa, mãe, os colegas que me perdoem, mas todos eles sabem, todos os médicos. Pode perguntar para qualquer médico. Você é um bom paciente? Ele vai falar, não. Nenhum Não, médico é o médico pior paciente, é o mais difícil de cuidar. Exato. Então, eu expliquei para ela que eram muitas cirurgias, que eram cirurgias longas, que é complicado, a gente não deveria fazer tudo junto, né? E assim, por mais que no início ela tinha falado 2 cirurgias comigo, eu falei, não, tudo bem, dá para fazer, porque ela tem saúde, ela é magrinha, eram cirurgias que não iam se estender tanto, mas depois ela começou a falar, então já que a gente vai, o famoso já que, né?
já que vai fazer isso, vamos fazer isso, vamos Já fazer que isso, vai vamos fazer isso. fazer uma coisa, né? Nosso amigo francês, já que as mulheres adoram, já que vou estar lá operada, vou estar anestesiada, faz isso também. E aí foi somando tanta coisa que quando eu vi, ela queria 4 procedimentos. Eu falei, não dá para fazer isso tudo. E aí a gente dosou pela segurança, pelo tempo cirúrgico, isso tudo. Então, essa dosagem de segurança eu acho até fácil de impor, é só você explicar para o paciente, olha, isso é perigoso, e é muito simples. Quando o paciente fala, não, mas eu quero fazer assim mesmo, é função do cirurgião que sabe dos riscos, falar, não vou fazer. E faço isso direto. O paciente fala, eu só opero se fizer tudo junto. Eu falo, então não vai operar comigo. Simples assim. Aí eles assustam. Ué, doutora? Eu falo, não, porque vai dar problema, não vou fazer. Então eles acabam entendendo que não é bem assim, e aí a gente consegue entrar num bom tempo. E, Amanda, você falou do aumento da procura dos homens, né? Não é todo homem. Você vê, dentro da sua experiência, que a maior procura do sexo masculino por esses procedimentos vem aumentando cada vez mais. Sim, vem aumentando muito, e talvez por diminuir esse preconceito, né, que existia antes, que era a cirurgia plástica, a estética, é uma coisa de mulher, e isso vem caindo por terra. Os homens têm ficado cada vez mais vaidosos, eles estão tentando acompanhar o ritmo, né? Têm ficado cada vez mais vaidosos, tentando se cuidar. E eu acho que uma coisa que ajudou muito os homens a entrar mais nesse mundo com a tecnologia agora de alta performance no mundo da plástica, porque diminuiu a dor. E o homem ele tem um nível de dor, em geral, mais alto, né, do que o das mulheres. O homem suporta menos a dor, em geral, né? Geneticamente, que eu estou falando. O homem suporta menos a dor. E com o avanço da tecnologia, a gente tem cada vez menos dor nos procedimentos, e isso acaba atraindo um pouco os homens, creio eu. E, Amanda, falando ainda sobre autoestima masculina e feminina, né? Você acha que houve uma mudança na busca da autoestima após a pandemia? Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante na pandemia é que as pessoas começaram a fazer muito procedimento estético no rosto, porque muitas pessoas começaram a fazer reunião online, era tudo Zoom, era tudo online, tudo live, e as pessoas começaram a se ver na câmera frontal e começaram a ver que não estava bom. Então, muita gente que só se tirava a máscara no online. E a pessoa se vê muito de perto na câmera frontal, né? Então, começaram a fazer preenchimento, botox e peeling, e tudo que é procedimento no rosto, começou a fazer até o lifting facial também, para melhorar a papada, melhorar aqui a área do rosto e do pescoço. Teve maior procura, acredito que por isso, por esse foco, né, no rosto. E a cirurgia plástica é um campo, né, Amanda, que lida muito com as emoções do paciente, né? Como é para você lidar com os desejos e a ansiedade e até mesmo as expectativas daquele paciente que vai no seu consultório? Eu costumo brincar que o cirurgião plástico é um psicólogo com bisturi na mão, né? Porque a gente tem que primeiro escutar muito bem esse paciente. Eu brinco com as minhas pacientes, que as minhas consultas acabam sendo demoradas e tudo mais. Eu brinco com elas e é porque eu preciso entender o que está dentro da cabeça delas primeiro. Porque a partir do momento que está operado, está operado. E o meu gosto pode não ser o seu.
Então, eu primeiro tento entender muito bem o que a paciente quer, o que a paciente deseja, eu deixo ela falar livremente. Então, primeiro a gente entende, e aí, quando eu acho que eu entendi, eu repito, foi isso que você disse? Então, você pensa mais ou menos assim, e aí ela confirma ou ela fala, não, não é bem isso, é isso aqui. Porque tem paciente que na primeira consulta fala uma coisa, aí online fala outra coisa para mim, aí volta, aí na segunda consulta presencial já me fala outra coisa. Então eu falo, peraí, vamos decidir primeiro o que você quer. Porque a pessoa às vezes fala, tem gente que chega muito tranquilo e fala, confio 100% na senhora, pode fazer do jeito que a senhora quiser. E tem gente que vem com todo um cronograma. E aí a gente precisa entender o que essa pessoa quer e ver se isso que ela quer é possível de se realizar. Né? Porque as expectativas, a melhor coisa é a gente tentar alinhar as expectativas do paciente com a realidade, com o que é possível de ser feito. E aí, se esse paciente estiver esperando pouco, ele sempre vai se surpreender, ele sempre vai achar melhor. Então, quando a expectativa está muito alta, a gente tenta dar uma baixada nessa expectativa para que ele veja primeiro a realidade, primeiro o que dá para ser feito, né? Para que tudo que venha de bom seja lucro, vamos dizer assim, seja vantagem. Porque não dá para. Teve uma vez, eu gosto de contar história, né? Se eu estiver longa demais, você pode me interromper. Teve uma vez que veio um paciente para mim e falou assim: ele já tinha o nariz operado, ou seja, era uma rinoplastia secundária, ele já tinha o nariz operado. E ele falou assim: eu quero o nariz igual o da Xuxa. Paciente homem, que falou: eu quero um nariz igual o da Xuxa. Eu falei: não dá. Porque se eu falo para esse cara, não, beleza, vamos fazer, não ia ficar igual o da Xuxa. E aí ele ia acabar comigo. Ele ia falar que a culpa era minha, que eu falei que eu ia fazer. E realmente, se eu falasse ok, eu estava assumindo aquele nariz da Xuxa para entregar. Entendeu? Então, a gente, primeiro, eu acho que a primeira coisa que o cirurgião tem que ter, depois do bom senso, é saber falar não. Entendi. E você te procurou para fazer uma consulta, uma cirurgia. Primeiro você passa por uma consulta de avaliação, né? Então, quantas consultas até chegar à cirurgia? Então, não tem um número certo, não. A grande maioria das pacientes que consultam comigo consultam uma ou duas vezes. Muitas vezes porque já vêm decididas do que vão fazer, e aí ouvem a minha opinião e combinamos a cirurgia e tudo certo. A gente também tem uma disponibilidade online de o paciente trocar ideia, de tirar dúvida ali depois que consultou, então facilita muito. Às vezes a gente opera muito paciente de fora, então o paciente às vezes não consegue vir novamente ou não quer vir novamente. A gente, graças a Deus, tem essa facilidade hoje do online, né? Ou assim, consultou a primeira vez, ficaram algumas dúvidas, se a paciente gosta, tem aquela paciente que gosta, né, do presencial, e aí ela volta, tira as dúvidas e a gente opera. A grande maioria das vezes é de uma a duas consultas. Mas se for necessário mais, não teria problema. E, além do fator estético, também as cirurgias reparadoras, né, Amanda? Qual a importância desse tipo de procedimento para a qualidade, para a autoestima e qualidade de vida dos pacientes? É muita, né? Eu trabalhei, como eu te falei, eu trabalhei com SUS nos primeiros anos que eu vim aqui para Itaperuna. Eu estive trabalhando com SUS e com convênio, enfim, e aí a gente recebe bastante dessas cirurgias reparadoras. São pacientes geralmente sequeladas após um câncer, né? Como eu te falei, câncer de mama chega muito na região, pacientes pós-bariátricos, que tem todo um esforço, toda uma trajetória de emagrecimento, de dieta, e depois de cirurgia, e pós-operatório. Tem uns que passam muito perrengue de pós-operatório com relação à bariátrica, e aí depois querem usar uma roupa
ou querem estar num ambiente se sentindo bem, né, com a autoestima boa, e o que falta é só a retirada daquela pele. É como se a gente tem uma figurinha na internet que é uma pessoa abrindo, uma pessoa com uma flacidez assim exacerbada, abrindo um zíper e saindo uma outra pessoa lá de dentro. É como se a gente fizesse isso na autoestima da pessoa, né? Ela é uma pessoa magra que continua vendo no espelho aquele vestígio de uma vida obesa. Então, isso tem que ser tirado desse paciente para que ele evolua, sabe? E siga a vida. A autoestima muda bastante. As pacientes que a gente reconstrói mama, muda muito. A mulher, a feminilidade da mulher está nas mamas, né? E isso, a gente devolver isso para elas, isso é inovador. É muito legal. E tem algum caso, algum paciente que mais te marcou na sua carreira, mano? Olha, tem alguns casos, né? Eu não lembro de nenhum caso específico, assim, de um paciente, não. Mas eu tenho alguns casos de redução de mama, que quando a gente, até antes de operar, você pega a mama para ver mais ou menos o peso, né? E a paciente chorar de alívio, sabe? Da dor nas costas. Falar, ai, doutora, tirou tanto o peso das minhas costas, e aí depois que eu operava, parava de sentir dor. Teve uma paciente minha que tinha cirurgia na coluna, de tanto peso nas costas, e aí acabou, já tinha operado a coluna 3 vezes, por fim mandaram ela diminuir a mama, porque viram que era isso. Tem uma paciente que falou que o pai dela brincava com ela por causa do tamanho das mamas, e o pai chegou a comentar para mim e falou: o que eu mais achei diferente é que a minha filha ela tinha como se fosse um tique nervoso de estar secando com o braço embaixo das mamas, de tanto que juntava suor. E agora ela não faz mais isso. Então, assim, coisas até que as pessoas de fora reparam. Teve um marido que veio, que falou com o marido, que falou com o marido de outra paciente. Opera logo, que a minha mulher, depois que operou, é outra pessoa. Então, assim, as pessoas que convivem notam muito essa mudança, e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Eu tenho um contato muito carinhoso com as minhas pacientes, elas comigo e eu com elas, né? E elas me mandam mensagem. A paciente, eu falo que a paciente, depois que passa por nós, ela é nossa para sempre, né? É uma paciente nossa. Em qualquer momento da vida dela, eu brinco isso, qualquer momento da vida dela, se acontecer qualquer coisa com aquela mama, ela vai ligar para mim. Então, pode ter 50 anos depois, ela vai ligar para mim. Então, é um vínculo que a gente tem mesmo com as pacientes, que eu acho importante ter. E você consegue identificar, ô Amanda, quando o paciente é viciado em cirurgia plástica? Eu recebi umas 2 vezes, assim, já umas pacientes assim, e a gente tenta dar uma maneirada, né? Porque acaba ficando excessivo demais, risco de prejuízo, né, na saúde mesmo, que é o que a gente tem que dosar, né? Essas 2 pacientes que passaram por mim, já operei não sei quantas vezes e ainda não estou bem, queria fazer mais uma coisa, e é sempre uma área que já foi mexida, né? E aí complica mais ainda. Eu tentei desconvencer, eu acabei não operando. E você já teve alguém? E o que leva esse paciente a cometer esses excessos? Eu acho que é muito da cabeça da pessoa mesmo. Tem que ter uma psicóloga envolvida, tem que ter um tratamento envolvido, porque as pessoas. A minha mãe brinca comigo que cirurgia plástica é igual cachaça, né? Que depois que você gosta, lascou. Mas tudo tem que ser muito bem dosado, né? Muito dentro do limite saudável, vamos dizer assim. Não tenho problema nenhum em fazer Você já outra chegou a coisa, ver o mas tem que ter caso dentro do limite. do Ken humano? Já. Então, O nesse, rapaz. um nível desse aí. Ah, É um nível desse aí que a gente tem que dar uma desacelerada. Entendeu? Porque não é saudável.
já passa do normal, né? Ele, na verdade, ele já não está querendo melhorar o que ele é. Ele está querendo transformar em outra pessoa. E se chegar um paciente, quando chega um paciente assim para você já chegou a falar, eu não vou te operar. Já, é isso que eu falei. Eu atendi 2 pacientes assim. Na verdade, a gente tenta educadamente falar, então, não precisa. Ou então, não, eu não tenho, não sou apta para fazer isso que a senhora quer, ou que o senhor quer. Então, a gente tenta afastar o mais educadamente possível, né? Ou então eu tive um caso de uma paciente que eu encaminhei para o psicólogo mesmo, porque ela me falava uma coisa, ela via diferente do que estava no espelho. Ela falava que não estava vendo, eu não quero expor muito, né? Mas ela falava, eu falava, tá tudo bem. Ela falava, mas eu tô vendo que tá torto. E aí eu tirava a foto e mostrava a ela. Ela falava, na foto não tá. Eu falei, então, mas a foto é a realidade, é o que eu estou te mostrando a foto. Não, mas quando eu olho no espelho eu vejo torto. Aí eu falei, então, aí a gente fala com todo jeitinho, né? Mas Então, ela eu acho abriu que o essa problema é brecha, com você. ela abriu essa brecha, ela falou, eu estou muito depressiva, eu não estou tomando meus remédios. Eu falei, então, volta no psicólogo, volta para consulta. Quando você tiver com os remédios em dia, você volta que a gente conversa de novo e eu É vou, quase assim, eu acho que te você está nesse. agradar. Aí Eu ela acho que você ficou está no tranquila. médico errado. Você tem que estar em outro. Muitos pacientes buscam a cirurgia plástica sem o equilíbrio psicológico. E isso realmente deve ser conjugado, né? A gente tem que E atender aí os você acha, alertas vermelhos agora, que pra... toda pessoa que for fazer cirurgia plástica tinha que passar por um acompanhamento psicológico? Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal, mas eu acho muito difícil, principalmente no Brasil, a gente conseguir isso. Então, eu acho que parte muito dos profissionais, do cirurgião. Se ele vir que esse paciente necessita de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico que seja, é nossa função como médicos, acima de tudo, né? Antes de cirurgião plástico, eu sou médica. É nossa função encaminhar esse paciente. Né? Tem E o ele nome da necessita de doença da algum pessoa que é viciada em cirurgia plástica. eu vou lembrar. Não é exatamente viciado de cirurgia plástica, mas ele tem uma síndrome disforme, né? A pessoa geralmente tem uma síndrome Ela não se de reconhece, não, né? não ver o espelho conforme a realidade, né? Essa síndrome disforme que a gente chama. Mas acho que tem um outro nome, assim. Vou tentar lembrar. E a gente falando sobre o acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu vi recentemente um vídeo no TikTok, não sei se você viu, uma paciente que tinha feito bariátrica, que o médico se negou a fazer a cirurgia reparadora, porque Uhum. ele viu que ela não estava completamente preparada psicologicamente. Ela começou a fazer vários vídeos chorando, que ela queria fazer a cirurgia para poder monetizar os vídeos, Uhum. que era um absurdo o médico, 15 dias antes da cirurgia, cancelar, falando que não ia operar ela. Aí eu vi vários, né, outros cirurgiões falando que eles também não operariam se fosse ele, porque dava para ver que ela não estava Equilíbrio, né? equilibrada emocionalmente. Exatamente. Eu acho Já que aconteceu algum caso parecido com você agora? não, nesse sentido não. Aconteceu um pouco diferente. Eu ainda era residente, finalzinho da minha residência lá em Niterói, e veio uma paciente querendo operar com a
Gente, só que ela já estava, ela era uma senhora e ela já não estava com 100% das funções cognitivas, vamos dizer assim. Ela já não sabia muito lidar com a realidade. Então, eu achei que ela estava entrando num quadro de demência. Ela confundia os dias, ela já não sabia mexer direito no celular quando a gente pedia para mandar algum documento. E aí, toda vez que ela vinha na consulta, ela vinha sozinha. E aí eu perguntava, ela falava que tinha um namorado mais novo, mas ele nunca apareceu. E aí ela falava, eu perguntava, e seus filhos? Aí ela, meus filhos não convivem comigo, então eu comecei a ficar um pouco preocupada de poder, assim, se a gente opera essa paciente, ela falava, você acha que eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. E isso não parecia normal, sabe, o assunto. E eu fiquei com medo de operar e poder ter algum abuso de autoridade, vamos dizer assim, né? De poder operar essa paciente como se eu estivesse lesando, por tentar me aproveitar, talvez, de uma situação clínica ali dela. Então, toda vez que ela perguntava, ela falava, por que você não me responde? Eu respondia, eu falava, vem consultar. Ela, mas eu quero falar com você por aqui. Aí ela sempre mandava muito no celular. Aí ela mandava e eu falava, vem consultar para a gente conversar, traz um acompanhante, a senhora não pode operar sozinha, tem que trazer alguém, um acompanhante para ficar com a senhora no dia da cirurgia. E ela meio que foi saindo fora de mim, sabe? Eu acho que quando tem os pacientes que às vezes querem burlar de alguma forma o sistema, se você faz tudo corretinho, se você faz tudo dentro do que a medicina te exige, muitas vezes o próprio paciente foge de você, porque ele já vê que você não vai tipo, burlar o sistema por ele. Então, eu acho que a gente se livra de muitos problemas assim. Tem um caso de uma amiga minha que ela tinha feito a bariátrica, aí arrumou um namorado, esses homens bombados, rato de academia, que a gente fala. Só que ela estava gordinha, ela fumava muito, gostava de beber. Ele A bebida acaba começou a com a... implicar com o sobrepeso dela e falou: não, você tem que fazer uma lipo, você tem que fazer uma cirurgia plástica. Tá. Ela foi no médico, o médico sério, levou os exames, ele falou: não, você não tem condições de operar. Seus exames não estão bons. E ela focada que ela queria operar, que ela queria operar. Resultado, ela arrumou um médico. Esses médicos, esses médicos, a gente sabe que existem Por muito, aí, infelizmente, né? E o médico infelizmente. falou assim, o médico vendeu exames para ela, falsificados, e operou ela. Só fica pior, né? Só vai Só piorando. fica pior. Ela operou, tudo bem, passou bem da cirurgia, só que o pós-operatório começou a dar ruim. Começou a dar ruim, dar ruim, dar ruim. O que aconteceu? Ela teve uma embolia pulmonar, morreu. Piorou. Era o que eu ia falar. O problema é que o pós da lipo, ele vai até assim, o perigo grande vai até mais ou menos 21 dias, mais ou menos, né? Não é aquela coisa, foi embora do hospital, graças a Deus deu tudo certo. A embolia, ela acontece tempos depois, né? Ela morreu. O mais curioso é você ver o namorado que praticamente empurrou ela para dentro do centro cirúrgico, fazendo um viúvo de luto no velório, no enterro dela. Às vezes ele se sentiu parcialmente culpado, né? Não sei. Aí eu tenho um gato já nesse caso de fazer uma pergunta. Quais são os
riscos de submeter uma cirurgia plástica? Então, os riscos de uma cirurgia plástica, eu nunca falo que não tem risco, né? Porque isso é mentira. Toda cirurgia tem risco. Toda e qualquer cirurgia. Porém, vamos lá, a cirurgia plástica em si, apesar dela gerar muito medo nas pessoas, a cirurgia plástica ela tem um risco baixíssimo de morte, né? A lipo, que é uma das cirurgias que tem o maior risco, que é o risco da embolia, é o maior deles, na abdominoplastia e na lipo, né, que tem essa mobilização de gordura e formação de coágulos, isso pode acontecer, essa embolia, é um risco de 0,0003, alguma coisa assim. Então, é muito, muito baixo o risco. Porém, o que eu digo? A partir do momento que você não procura um especialista, que é para ser feito apenas por cirurgiões plásticos, tem muita gente fazendo lipo por aí. Não consigo entender por que, nem como, nem por que as pessoas continuam indo. Todo dia a gente vê notícia de clínica estética, de dentista, de fisioterapeuta, de médico que não é cirurgião plástico, de dermato, de cirurgião geral. Eu conheço de tudo, já ouvi de tudo. Gente que nem medicina fez, que resolve fazer plástica nas pessoas. Eu não consigo entender. Talvez por esse risco ser baixo, as pessoas acham que podem fazer quem quiser. A moda vão casos, né, de gente que vai procurar essas clínicas clandestinas. Eu falo para vocês, né? É uma tristeza. Porque uma coisa que eu tenho certeza, Ricardinho, a gente só fica sabendo do avião quando ele cai, né? Então, vários aviões decolam todos os dias, ninguém fala. Quando o avião cai, todo mundo fica sabendo. Então, há uns anos atrás começou a dar muita problema na lipoaspiração, que estava dando muita infecção na cânula. Então, aí é o que eu te falo. Se você procurar bem procuradinho, porque a notícia nunca vem falando paciente fez lipo com esteticista e morre. Não. A notícia vem, paciente faz lipo e morre. As pessoas subentendem que é com o cirurgião plástico. Da mesma forma que eu falar, tal prédio caiu, você vai achar que a culpa é do engenheiro. Porque o normal é isso. Ah, não, mas aquele prédio ali, quem construiu foi um padeiro. Aí você fala, mas também você não queria que caísse? As pessoas não conseguem dosar isso. Acho que o senso de saúde, de segurança na saúde, de vida, as pessoas perderam muito esse medo, né? Perderam muito o respeito também pela própria vida, creio eu. As pessoas querem fazer a todo custo. E qual é a condição de saúde que a pessoa... Qual a condição de saúde que a pessoa precisa estar para conseguir se submeter à cirurgia de uma forma mais segura? Então, a cirurgia plástica principalmente a cirurgia estética, é uma cirurgia que deve estar com todos os exames em dia. Se o paciente não for um paciente ASA1, que é um paciente com baixíssimo risco, né? Um paciente que não tem doença crônica, não trata nenhuma doença, esse é um paciente com saúde. Se o paciente tiver, por exemplo, alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, problemas de tireoide, qualquer doença crônica, essa doença precisa estar em tratamento e bem controlada. Então, muita gente que pergunta, sou diabético, posso operar? Sou hipertenso, posso operar? Pode. Só que tem que estar controlado, né? E, Amanda, a gente ouve hoje muito agora a gente falar, está muito na moda, as pessoas retirarem as próteses, fazer um desplante
né? Pelo que muita gente fala da doença do silicone. Isso é um mito ou uma verdade? Não existe, ele foi chamado de doença do silicone, né? É o que a gente chama de síndrome de Ásia, não é uma doença, é uma síndrome. E como toda síndrome envolve vários quesitos, não é uma coisa. Né? E o que é essa síndrome de Ásia? Foi identificado que alguns sintomas muito inespecíficos. O que é isso? Sintomas que podem ser de qualquer coisa. Tem paciente que tem dores no corpo, febre, urticária, diarreia, cansaço, fadiga, dor muscular, dor na articulação, dor de cabeça. Então, assim, são sintomas inespecíficos. É um sintoma que pode ser de um monte de coisa. E aí eles relacionam esse início dos sintomas após a colocada do silicone. Só que todos os pacientes que diagnosticaram essa síndrome são pacientes que têm doenças imunológicas. Então, parece um pré-requisito para a síndrome ter doença imunológica, ter doença autoimune, né? Ou um Sjögren, ou uma doença de Crohn, ou qualquer outra doença intestinal, alguma doença autoimune, lúpus, então alguma dessas. E aí, essas pacientes, uma ou outra, foram fazer um estudo, porque quando se retirava esse silicone, a paciente melhorava. Só que em outros estudos, a paciente não melhorava. Por quê? O próprio estímulo da cirurgia poderia desencadear esses sintomas. Então, nada garante que o sintoma veio do silicone. Poderia ter sido um estímulo, porque a síndrome autoimune, né, o corpo se agride. Então, qualquer estímulo pode gerar essa autoagressão. Então, nada é comprovado de que o silicone faz mal para ninguém. E a partir de qual idade que você acha que a pessoa pode fazer uma cirurgia de silicone? A gente sempre orienta a fazer após a maioridade, né? As mamas, elas vão crescer, em média, até 2 anos após a primeira menstruação. Então, em média, até os 16 anos, ainda tem crescimento mamário. Isso é uma média no Brasil, tá? Mas eu já operei uma paciente menor de idade que tinha uma mama gigante e queria retirar, a gente retirou, não teve silicone dessa vez, mas eu também já operei uma paciente menor de idade, e isso aí os pais ou os responsáveis têm que autorizar, porque a paciente tinha uma mama tuberosa, né, que é uma condição genética também, e a mama para de se desenvolver de um formato cônico ou circular, e ela cresce apenas em formato de tubo. Ela tem um círculo ali, fibrótico, em volta da areola. Então, são geralmente pacientes com areola grande, e a mama vai crescer dentro daquela areola, fazendo uma mama disforme. Isso pode incomodar, isso pode gerar bullying, adolescente pode se privar do uso de biquíni, do uso de certas roupas, não ter ali um contato social por vergonha mesmo, e isso pode ser trazido a solução antes, né, para poder melhorar a vida dessa paciente socialmente. Agora, existe uma frase que circula na internet que diz que quando você põe a estética em primeiro lugar, a saúde vem em segundo. Você, como médica, o que você acha sobre esse pensamento transmitido nas redes sociais? Eu acho certíssimo. Eu acho que em primeiro lugar tem que ser a saúde, né? Em primeiro lugar tem que ser a saúde. Só que quando a gente lembra que a autoestima faz parte da saúde, e aí a gente fala também de saúde mental, a gente tem que
viabilizar esse leque, né? Então, a gente tem que permitir que o paciente esteja feliz, esteja com a autoestima, esteja com a saúde mental também em dia, né? Isso também faz parte da saúde. Mas a gente não pode ferir a saúde física. A saúde mental não pode ferir a saúde física. Então, a gente tem que prezar pela segurança, então fazer sempre em ambiente hospitalar, fazer com um profissional qualificado, fazer dentro das limitações exigidas ali, explicadas pelo seu cirurgião, e dentro do seu quadro de saúde, né? Se você tem exames ok para isso, aí sim a gente vai visar a estética. Você como pessoa, vamos esquecer que você é cirurgião plástico. Desde vamos tentar. Você é pessoa física, vamos botar assim. Tem vontade de fazer algum procedimento? Tenho. E quando a gente sabe, então, o que dá para fazer, a gente quer fazer tudo. Só que foi o que eu disse, tem que ser depois dos filhos, porque senão vai acabar perdendo, né? Tem vontade de fazer lipo, tem vontade de botar silicone, tem vontade, mas tem que ver como que vai ficar depois dos filhos. E o que é mais difícil, Amanda? Você pegar um paciente que vai fazer uma cirurgia ou você pegar um paciente que está vindo arrumar uma cagada de um outro médico? Muito mais difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil você corrigir um serviço do que você fazer um serviço zero. Isso eu acho que em qualquer lugar. Aí Você pegar um também entra a trabalho que você expectativa do fazer, paciente, né? Que está maior ainda, que está mais frustrado do que muitas vezes antes. não. Eu já fiz algumas cirurgias secundárias, né? Muitas vezes o paciente vem tão danificado emocionalmente, estou dizendo. Esse paciente vem tão ferido, com tanto sofrer, que às vezes a expectativa dele nem é tão alta assim. Mas acho que como em qualquer área, você corrigir um trabalho é muito mais difícil, porque você não tem, por exemplo, na cirurgia de abdominoplastia, eu desenho a cicatriz bem baixinha, uma cicatriz geralmente no formato do biquíni, da linha do biquíni, né, quando é na mulher, e a paciente já vem com uma abdominoplastia feita com uma cicatriz alta, ou com uma cicatriz baixa demais, com um umbigo muito alto. Tem muita coisa que não dá para a gente corrigir, porque não tem mais ali a matéria-prima, a gente não tem pele mais ali sobrando. Então, a gente tem que trabalhar com o que se tem, e é muito mais difícil. Qual é a pior correção que você já fez? Você pode contar um caso que para você foi o pior? Eu acho que o pior eu ainda vou operar. Eu recebi acho que foi mês passado no consultório e foi ruim. Tá ruim, mas vamos ver. Eu acho que esse vai ser o pior. Mas eu corrigi vou falar então, uma abdominoplastia. Eu corrigi uma abdominoplastia que estava muito alta, a cicatriz estava feia e estava alta. E foi muito difícil, porque tinha pouca pele, a gente quis descer, né? A gente tenta baixar a cicatriz e é sempre complexo, complicado ali, porque não pode faltar pele, mas, enfim, é bem ruim. Mama também, quando vem secundária, é triste, porque são duas, e você tem que botar na mesma direção, do mesmo tamanho. A gente fala, o mais difícil da mama é porque são duas. É a coisa mais difícil da mama é porque são duas. E você tem que, teoricamente, fazer igual o que ninguém É verdade que uma mama é maior que a outra? A grande maioria. A grande maioria. Mas aí tem que igualar, no caso, para a cirurgia. Às vezes é bem sutil a diferença, né? Às vezes é bem sutil. Mas, como eu te falei, muitas mulheres que procuram são mães, né? E aí tem o fato de ter amamentado, aí amamentou mais num peito do que no outro, aí um caiu mais do que o outro, um cresceu mais do que o outro. Tem
sempre tem uma diferencinha. Eu brinco com as pacientes que, quando eu avalio essas pacientes no consultório, eu sempre levo elas na frente do espelho e meço, né? E vou mostrando, ó, você tem uma escoliose aqui, você tem essa mama maior do que essa, você tem essa mama mais baixa do que essa, você sabia? Já reparou isso? Aí a pessoa sempre fala, ah, não, nunca tinha visto. Eu falo, pois é, estou te mostrando, porque depois que opera, parece que chega com a régua no espelho, assim, ó, esse Aham. aqui está 1 milímetro mais para cá do que esse. Mas antes nunca tinha visto, né? Então eu sempre levo no espelho antes e falo, tá vendo que é diferente? A gente vai tentar igualar o máximo possível, mas tem que lembrar que não nasceu igual. E Às vezes ajuda, né? você tem, por exemplo, sua família fica te perguntando, ah, você acha que eu devo operar? Às vezes, às vezes. Acho que tanto de casa é sempre aquele que não faz milagre mesmo, né? As pessoas de fora me perguntam mais do que a família. Mas Você tem um ou fala outro na rua, da moda, o que família você acha? que pergunta Não assim, pode te ver na amigos perguntam rua, muito. Amigos não perguntam muito. encontrou, o que você acha? Opera ou não opera? Não, não é nem opera ou não opera. O que você acha? Eu queria fazer isso, 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 isso. Você acha que dá certo? Você acha que dá para mim? Tinha uma E chefe você, minha da. agora você tem uma bebezinha, né, que é uma gracinha. Obrigada. Como que você concilia, Wanda, sua vida de mãe? Por enquanto está dando certo. Eu me programei, né, para conseguir ficar aí alguns meses sem trabalhar, que é o natural, e, e falei, vamos ver como vai ser depois que nascer, porque cada criança adapta de um jeito, tem criança que pega mamadeira, tem criança que não, tem criança que é bem tranquilinha, tem criança que não. Graças a Deus, minha filha é bem tranquila e consegue ficar bem. Eu consegui uma pessoa para trabalhar comigo também, às vésperas ali dela nascer, não tinha ninguém, não tinha funcionário. E consegui, graças a Deus, Deus manda, Deus faz tudo perfeito, e consegui para estar me ajudando nisso, né, para eu conseguir voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, ela estava com 2 meses, graças a Deus ela pega mamadeira bem, o pai também fica bem com ela, então tenho minha mãe, tem minha sogra, tenho uma rede de apoio muito boa para eu conseguir trabalhar. Mas eu dei Você uma faz quantas diminuída, né? cirurgias por mês? Isso depende muito, Ricardo. Eu não tenho essa, vamos dizer, esse costume de fazer várias cirurgias num dia. Quando eu opero, é uma cirurgia no dia, se for uma cirurgia grande, né? Ou duas pequenas, vamos dizer assim, né? Se for uma cirurgia menor, talvez dê para colocar duas, mas nem gosto, porque eu gosto de dar essa prioridade para o meu paciente, de estar acompanhando mais de perto. Quem faz pós-operatório sou eu, quem leva esse paciente até o centro cirúrgico sou eu estou ali durante todo o processo. Eu acho que é um dos nossos diferenciais na região, né? A gente está a fazer esse acompanhamento de perto mesmo. Os pacientes têm o meu telefone, de ter esse acesso ao cirurgião. Eu acho que isso é fundamental. A gente previne muito problema tendo esse acesso. Então, quando a gente marca a cirurgia, tem os dias de consultório, né? E quando a gente marca a cirurgia, a gente prioriza ter só esse paciente para que o foco seja nele, sabe? E que se houver, né, graças a Deus a gente não tem, mas assim, tem pouquíssimas, só não tem problema quem não opera, mas a gente tendo alguma intercorrência, a gente tem disponibilidade também de atender esse paciente, né? Você que vai no pós-operatório, você que Eu avalia faço tudo. tudo. Eu faço tudo. Eu que dou alta, eu que estou ali para internar esse paciente, eu que opero, eu fico até o final da cirurgia, eu levo no quarto. No outro dia eu vou no quarto, eu dou a alta, sou eu que vejo, eu que tiro os pontos, eu que vejo todos os dias de revisão, sou eu que vejo esse paciente. Todo o processo sou eu que vejo. Quando ele precisa falar qualquer coisa no WhatsApp,
comunicar qualquer problema ou qualquer coisa que ele esteja sentindo, todos os meus pacientes têm o meu número e falam diretamente comigo. E sua rotina hoje é como? Você, você tem uma rotina estabelecida já, por exemplo? Como mãe, a gente programa muitas coisas, nem tudo sai como a gente quer, mas eu treino, né, pela manhã, fico com a minha filha, tem assim, a parte dela, eu nem vou citar muito não, senão vai ficar meu dia inteiro aqui citando, mas de manhã eu procuro treinar, que eu prefiro treinar pela manhã, e faço a parte de consultório à tarde. Tenho muito trabalho que eu faço online, que a gente, graças a Deus, tem essa opção, né, de conseguir fazer esse trabalho. Ajudou muito, né? Muito, muito, ajuda muito. Esse trabalho de redes sociais e tudo mais, correção de tudo que vai ao ar, tudo que vai publicado no meu nome, eu faço esse confere, né? Eu dou esse aval, então eu tenho que assistir tudo, eu tenho que editar os textos, enfim, eu tenho que corrigir tudo que vai ao ar com o meu nome, né? Porque, enfim, é o meu nome. Então, não tem jeito, é a gente que tem que dar o ok. E a questão de cirurgia, quando tem cirurgia, às vezes não dá para treinar, porque às vezes é uma cirurgia maior, você precisa começar mais cedo, mas enfim. Aí, quando tem cirurgia, muda um pouquinho a rotina, que a gente fica 100% focado na cirurgia. À noite, eu procuro estar em casa para estar com a minha família, com meu marido, com a minha filha, o máximo que eu puder. O máximo que eu puder, eu estou em casa com eles, porque acho que todo mundo fala, né? Passa muito rápido, passa muito rápido. E eu acredito no que as pessoas falam e eu quero viver o máximo que eu puder lá dos minutinhos com ela. Se tua filha, quando crescer, quando atingir a maioridade, fala, mãe, eu quero operar com você. Você opera. Menino, me perguntaram isso, se eu ia conseguir operar minha filha. Olha, Ricardinho, me falaram isso. Outra coisa hoje, você vai ver, se algum dia precisar dar ponto na sua filha, você não vai conseguir, porque com filho é diferente e tudo mais. Então, assim, só vendo para saber. Mas, até então, eu acho que sim. Já operei minha mãe, né? Não sei se vocês sabem, mas já operei minha mãe algumas vezes. Quando meu pai operou, eu era residente, ele operou uma hérnia no umbilical, eu era residente da cirurgia geral, eu entrei na cirurgia dele. Já operei pequenas cirurgias, assim, no meu irmão, e umas lesões de pele que ele tirou para fazer biópsia, que eu fiz. Já operei a minha avó, uma biópsia que ela precisou fazer. Então, assim, eu não acho que eu teria problema nisso, não. Mas, estou vendo, né? Porque dizem que filho é diferente, então saberemos. Você já tentou puxar o João Vitor para ir seguir a plástica junto com você? Já. Ele até me acompanha em algumas cirurgias, quando ele consegue, né? Ele gosta dessa parte cirúrgica, mas ele tá querendo fazer cirurgia dermatológica, né? A esposa dele é dermatologista, então eles pensam em conjugar isso no consultório. Ele vai ficar com a parte cirúrgica, mas dessas cirurgias menores, né? Ele até me auxilia em algumas cirurgias para dar ponto, enfim, para agilizar. Amanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Obrigada aí todo mundo pela atenção. Foi muito bom, foi muito esclarecedor esse papo. Obrigada. Eu já falei algumas vezes que eu tinha vontade de fazer cirurgia plástica no nariz. Eu tenho uma cicatriz no nariz, bem funda do CPAP que eu usava. Ficou muito funda. Só que, como diz o outro, falta coragem. E para mim, eu não entendi. Não, eu falei, tem que ver isso daí. Primeiro a gente vê a saúde, a sua condição clínica, se você pode, né? E aí a coragem é trabalhada com a informação. Quero deixar o convite aí para quem não segue o Instagram ainda, que a gente tem muito
muitos vídeos, muitos posts informativos. A gente trabalha muito com essa função de informar, né, os seguidores, porque acho que a informação sobre qualquer assunto, e uma boa informação, uma informação de qualidade, né? Quando eu falo de qualidade, não é para falar bem de mim, é uma informação qualificada, né? A pessoa que estudou esse assunto para te dar essa informação. E eu acho que isso ajuda muito todo mundo, né? Para a gente ter um entendimento melhor sobre cirurgias plásticas, um conhecimento melhor, até para a gente tomar decisões melhores. Gente, eu quero também dar um último recado. Dizer que semana que vem, dia 7, durante o episódio, vai sair o resultado do sorteio dos ingressos que eu estou sorteando para o Samba Infinity aqui da Peruna. Vai ser durante o episódio. Se você perdeu o início da live ou não conseguiu assistir ela hoje, você preocupa que esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link está lá na bio daqui no meu perfil. Espero você na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Obrigado, Amanda. Obrigada a vocês. Beijo, beijo.